Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje o assunto que iremos abordar vai ser sobre lentes. Primeiro vamos começar aí analisando essa imagem, a primeira imagem, de uma pessoa que tem a vista normal. Perceba que ela vê, né, tudo direitinho, tudo bem ajustado. Diferentemente da segunda imagem, que apresenta aí uma pessoa com miopia. Galera, a miopia é o problema que se dá devido ao alongamento do globo ocular. A correção é feita com lentes divergentes, que são consideradas lentes negativas. Tá? E miopia é a dificuldade de enxergar de longe. A terceira imagem, a hipermetropia, é a dificuldade de enxergar de perto. O problema é devido ao encurtamento do globo ocular. A correção é feita com lentes convergentes, tá? Lentes positivas, que você tem aí a melhora para enxergar as coisas de perto. E no caso do astigmatismo, a correção é feita com lentes cilíndricas, que podem ser positivas ou negativas, tá? Dependendo da situação, aí o seu médico vai dizer. E já que são positivas ou negativas, elas podem ser convergentes ou divergentes, tá certo? O astigmatismo é a dificuldade de ver as imagens de perto ou de longe, elas ficam totalmente embaçadas, certo? E o problema biológico aí, nesse caso, é devido à imperfeição na córnea. Vamos ver as diferenças das lentes convergentes e divergentes. Gente, as convergentes, elas recebem os raios de luz paralelo e depois que esses raios de luz passam pela lente, ele vai ser focado num ponto, tá? Então, as lentes convergentes, elas focam esses raios de luz de um ponto. Já as lentes divergentes, elas fazem o contrário. Elas recebem esse raio de luz paralelo e elas simplesmente espalham esses raios de luz. Uma dica para vocês que vão fazer vestibular é observar as setas dessa reta aqui, que seria o nosso eixo Y, tá? E nós temos um exemplo de lente convergente e divergente. Eu quero chamar a atenção para você observar a setinha. Galera, quando a setinha ela for para fora, for para cima, ó, do jeito que está aqui, você fica olhando aí, ela é uma lente convergente, tá? Ela foca os raios de luz de um ponto. E nesse segundo caso aqui, ó, perceba que a setinha ela é para dentro, tá? A orientação é para dentro. Isso indica que é uma lente divergente, é uma lente negativa, tá? E ela espalha os raios de luz. Essa é a função dela. Fiquem atentos que normalmente em provas aparece assim. Vamos agora a algumas propriedades das lentes. Galera, primeiro tem que falar do centro óptico, tá? Vamos considerar que essas lentes, elas sejam lentes de bordas delgadas, que eu vou já falar para vocês o que é, tá? Mas primeiro o centro óptico, ele é privilegiado. É o seguinte, todo raio incidente, ele passa pelo centro óptico, atravessando a lente sem se desviar. Então, essa é uma das propriedades, né, uma das características aí do centro óptico no caso da lente. Tanto para ela seja convergente ou divergente. Lentes delgadas. Quando a espessura da lente é muito menor que o raio das suas faces, ela é denominada de lente delgada. Veja o exemplo das três primeiras imagens. São lentes de bordas finas ou delgadas. Aí você tem a imagem biconvexa, plano convexa e côncavo convexa. Nas três últimas, são lentes de bordas espessas, que podem ser bicôncava, plano côncavo ou convexo côncavo. Vamos analisar mais alguns elementos do nosso estudo, no caso das lentes, seja convergente ou divergente. Foco. Gente, o foco é o ponto exatamente onde a luz vai ser centralizada, ou seja, a luz vai ser focalizada no foco, tá? Então não tem nem como errar. O ponto antiprincipal é o dobro do foco, tá? E o eixo principal, que seria a nossa abscissa, o eixo X, lembre matemática, ele vai conter o foco, o centro óptico e o ponto antiprincipal. E o ponto antiprincipal é o dobro do foco. E o foco é onde a luz é focalizada, certo? Como tudo tem propriedades, vamos ver as propriedades das lentes esféricas. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, lembrando que o eixo, lembra da abscissa, eixo X, pronto. Todo raio de luz que incidir paralelo a ele, do ladinho dele, vai ser refratado na direção do foco. 2. Todo raio de luz que incidir na lente pelo foco, vai se refratar paralelo ao eixo principal, ou seja, um vai fazer o inverso do outro. E terceiro, todo raio de luz que incidir sobre o centro óptico, não vai sofrer desvio. Primeiro caso, galera, quando o objeto ele está atrás do ponto antiprincipal, lembrando que eu falei para você que o ponto antiprincipal ele é o dobro do foco. Então já dá para perceber aí que o ponto antiprincipal é esse 2F.
Então, quando o objeto ele é posicionado atrás desse ponto principal, a imagem que ele vai formar, veja aí do lado direito, a setinha vermelha, vai ser um objeto real, invertido e menor que o objeto. Gente, cuidado para não confundir a formação de imagens de lentes com a formação de imagens dos espelhos. Elas são totalmente diferentes. E uma aplicação no cotidiano para essa situação aí são as máquinas fotográficas e o olho humano. É exatamente assim que acontece. Exemplo 2. Quando o objeto em azul, que é a setinha azul, está exatamente no ponto antiprincipal, ele vai formar uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Um exemplo no cotidiano são as máquinas de fotocópia. E agora, exemplo 3. Quando o objeto, que é a setinha azul, é posicionado na frente do ponto antiprincipal, ou seja, quando o objeto está entre o ponto antiprincipal e o foco da lente. A imagem formada ainda vai ser real, invertida, mas agora ela vai ser maior. Um exemplo dessa aplicação são os projetores. 4. Quando o objeto, que é representado de azul, é posicionado sobre exatamente o foco, não vai ser formado uma imagem. Nós dizemos que a imagem é imprópria, porque os raios refratados são paralelos e nunca se cruzam para poder formar a imagem do objeto. 5. Quando o objeto, que é representado em azul, está na frente do foco, ou seja, está entre o foco e o centro óptico da lente, a sua imagem agora vai mudar. Ela vai ser virtual, direita e maior que o objeto. Um exemplo disso são as lupas. Formação de imagens da lente divergente. Galera, a lente divergente ela vai formar apenas um tipo de imagem, tá? Diferentemente das convergentes, que formam 5 tipos, né? Com exceção da que é imprópria. A lente divergente ela vai formar um único tipo de imagem, tá? E essa imagem que forma é virtual, então cuidado para não cair na pegadinha de que ela é real. As lentes divergentes são capazes de formar esse tipo, pois qualquer que seja a posição do objeto azul diante de uma lente divergente, a imagem que é em vermelho vai ser sempre virtual, direita e menor que o objeto. Esses tipos de lentes são usadas para correção da miopia. Lembra que eu falei logo no comecinho os problemas de visão? Pronto, tá aí uma aplicação bem interessante para vocês. E vejam que o objeto agora ele está do lado direito para não confundir vocês. Vamos agora ao estudo analítico das lentes. Galera, a primeira lei ela é chamada de lei de Gauss, tá? E ela serve para a gente encontrar a distância focal das nossas lentes do objeto da imagem, certo? Simplesmente fazendo uma relação entre a distância do objeto até as lentes e da imagem até a lente. Então, a primeira equação, eu costumo dizer que ela é assim, ó, uma facada é igual a uma paulada mais uma pauladinha. Então, é o seguinte, o F é a nossa distância focal, o P é a distância do objeto até a lente e o P' é a distância que a imagem está se formando até a lente. Nós também podemos calcular o aumento linear, no caso, aumento ou redução das imagens que vão ser formadas. Então, você pode calcular o aumento linear simplesmente dividindo o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto ou dividindo a distância da imagem até a lente pela distância do objeto até a lente. Tá? Esse é o estudo analítico. Outra forma de se calcular o aumento linear dessas lentes é simplesmente também dividindo a distância focal pela distância focal menos a distância do objeto até a lente. É uma das formas também de calcular o aumento linear. Um exemplo dessas equações que eu acabei de falar é a aplicação no princípio da câmera escura. Tá? Para quem já viu aí como funciona uma câmera escura, você pode fazer com a simples caixa de papelão. Tá aqui o tamanho do objeto. Imagine que esse objeto seja você e essa caixa escura seja a câmera escura. Então, quando você constrói essa câmera escura, você vai observar que as imagens elas vão aparecer de cabeça para baixo, tá? Invertida, e menores do que o que ela realmente é. Ou seja, então imagine que você mira essa câmera escura para uma pessoa do seu tamanho e, obviamente, a imagem vai aparecer bem menor. O P é a distância da pessoa até a câmera, até a lente da câmera, tá? Que você pode usar para fazer a lente da câmera com uma lupa. E o P' vai ser onde formou a imagem até a distância dessa lente, certo? Então, uma das aplicações para a lei de Gauss pode ser feita dessa forma aí. E aí você pode calcular o aumento das diversas formas.
vergência? Gente, a vergência ela é o inverso da distância focal. Então, quando você fizer aquela lei de Gauss, que é 1 sobre F, né, P e P', quando você fizer aquela equação, que você desejar saber o grau, que no caso é a vergência, você simplesmente vai colocar 1 sobre o F, que o F é a distância focal, tá? Essa vergência, na unidade de medida do sistema internacional, a unidade dela é o DI, tá? O DI significa dioptria. Então, vai ser essa vergência que vai dizer o grau que uma pessoa pode precisar utilizar, certo? Mais uma informação, se a sua vergência, quando você dividir 1 pela distância focal, se esse valor for maior que zero, você vai dizer que o grau é positivo, ou seja, a vergência maior que zero ela é positiva. E aí você vai usar uma lente convergente. Se a sua vergência, que é o grau, deu um valor menor que zero, você vai usar uma lente negativa, ou seja, uma lente divergente. E aí, vocês sabem o que significa a receita que o oftalmologista passa para vocês? Se não sabe, eu vou ensinar. Aqui tem 3 colunas, ó. A esférica, ela serve para identificar a miopia ou a hipermetropia. Se o sinal for negativo, é porque você tem miopia. Se for positivo, você tem hipermetropia. Miopia, dificuldade de enxergar de longe, hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto. Essa cilíndrica aqui é para o astigmatismo, tá? O astigmatismo é a dificuldade de enxergar de perto ou de longe, mas você enxerga tudo embaçado, então nem influencia se é positivo ou negativo. E o eixo varia de 0 a 180 graus. Ele vai indicar onde é que a posição do foco do óculos tem que ficar alinhado com o problema do seu olho, tá? Então aqui é a posição, tá? O ângulo. Aqui é astigmatismo. Se não tiver, porque você não tem astigmatismo, vai ter hipermetropia e ou miopia, tá? Fica aí.